Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal Teoria e Desordem. Peço a todos que curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Bem, a gente está chegando à reta final das eleições, segundo turno, logo adiante, no próximo domingo. Você tem duas candidaturas, duas escolhas. De um lado, Bolsonaro, né, um espectro do neofascismo, e de um outro lado você tem um plano popular, plano de governo popular e democrático, que é o Haddad. Enfim, uma situação muito constrangedora essa semana, que é muito grave e que não é de agora, que são as fake news. E com a declaração no domingo da Rosa Weber, praticamente o TSE legitima a campanha fraudulenta, a campanha mentirosa e baseada em fake news de Bolsonaro. Infelizmente, se ele vier a vencer, a ganhar as eleições, vai ser uma das eleições em que a campanha, toda a sua campanha foi gerada à base da mentira. E todos os órgãos responsáveis pela manutenção das eleições ou manutenção da democracia e as demais, elas legitimam esse ato desonesto, esse ato injusto, fraudulento, e ela legitima a participação de Bolsonaro nas eleições e na campanha. Desde a semana passada existe a denúncia de Caixa 2 via empresários que estão financiando a campanha de Bolsonaro através da compra de pacotes pelo WhatsApp. E isso, minha gente, não é de agora. Eu já participei de vários grupos de internet e isso é uma verdade, isso é uma contestação, e que desde da época do impeachment, em que acontecem várias notícias falsas, fake news, nenhum órgão tomou providência, nenhum órgão, Polícia Federal, Ministério Público, STF, toma as devidas providências para conter esse tipo de fake news. Mas centrando aqui na conversa sobre Rosa Weber, que ela é a presidente do TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, e que fiscaliza todas as campanhas, desde presidente a deputados estaduais, nesse pleito de 2018. E lamentavelmente, mais uma vez, apesar que estamos no ambiente do golpe, e acho que muitos têm que entender que estamos nesse ambiente de golpe, mas passaram a mão na cabeça de Bolsonaro mais uma vez. Houve essa denúncia da Folha de São Paulo. Haveria essa entrevista coletiva com a imprensa, que seria na sexta, mas ela foi adiada. Mas tanto a Carmen Lúcia, a ex-presidente do STF, e agora a Rosa Weber, são pessoas que não têm moral, não têm peito para bancar uma eventual impugnação da candidatura. Evidente que Carmen Lúcia não tem nada a ver, mas no sentido de denúncias, né? Mas tanto a Rosa Weber não tem peito, que adiou essa coletiva que faria na sexta-feira para o domingo. E com isso ela se cercou de várias representações ali, né, da presidência, das instituições. Então teve o próprio ministro Raul Jungmann, da Segurança, o general, me recuso a dizer que ele é um ministro, mas é um general, Sérgio Ettigoin,
da Segurança Institucional, Grace Mendonça, da AGU, da Advocacia Geral da União, ministros do TSE, Og Fernandes, Tarcísio Vieira, o vice-procurador-geral, Humberto Jacques, presidente da OAB, o Cláudio Lamáquia, que realmente foi o que mais foi a decepção total à OAB compactuar com a fraude, com a injustiça, e a OAB Nacional legitimar essa participação nessa coletiva de imprensa. E houve também ali o delegado da Polícia Federal, o Enzio Vicente, e vários dali, como é que diz, técnicos, né, de segurança da informação do tribunal. Então foi uma entrevista coletiva vazia, sem nexo. Rosa Weber totalmente desconectada com a realidade, dizendo que não tem como combater a fake news, dizendo que só mesmo um milagre para conter as fake news. Ou seja, você tem nas mãos toda a autoridade de parar uma eleição, de parar um país, e eles lavam a mão. Ou seja, as eleições no Brasil, você pode fazer o que você quiser, vale tudo para você chegar ao poder, né? Porque o TSE e até mesmo o STF lavaram as mãos, estão nem aí para a população brasileira. E a Rosa Weber, nesse emparelhamento, né, ali, visivelmente constrangida, visivelmente você percebia que ela estava desconectada até mesmo do ambiente. Ela se valeu dessas personalidades, de ministros, de generais, para falar o óbvio, para dizer a todos que haverá eleição, queira sim ou não, que haverá vencedor e vencidos, ou seja, legitimando, mesmo assim, com as denúncias, as eleições em que a campanha de Bolsonaro vai prosseguir. Você tem uma ação do PT, que é justamente para verificar essas denúncias. Você tem uma ação do PDT, que eu acho mais coerente, que no caso seria realizar novas eleições. E essas fake news, elas foram muito providenciais para derrubar alguns candidatos. Não me venham com essa, dizer que de última semana não houve efeito algum. Houve sim, esse efeito foi nas fake news. Não é à toa que o candidato a governador, o Witzel, né, lá do Rio de Janeiro, ele era a quarta opção e passou a ser a primeira, justamente ele que garantiu apoio a Bolsonaro, ao governo também, ao governador de Minas, né, do Novo, que também chegou ao segundo turno, que nem estava entre os três. O Roberto Requião não chegou ao Senado e ele estava em primeiro. O Suplicy também estava em primeiro em São Paulo e não foi. A Dilma Rousseff em primeiro e também não foi para o Senado. Ou seja, candidaturas fortemente atingidas por fake news e que no fim das contas não foram eleitos, né? Essas candidaturas não foram eleitas. Então houve sim Chico Alencar lá do Rio de Janeiro, Lindbergh. Então candidaturas que foram atingidas por essa onda de fake news que aconteceu na semana do primeiro turno. Então o TSE poderia ter feito alguma coisa? Sim, isso há muito mais tempo. E aí a gente tem algumas falas da Rosa Weber dizendo que a desinformação é um fenômeno mundial para o qual não há uma solução pronta e eficaz.
Ora, Rosa Weber, sim, porque você é uma autoridade e tem todas as ferramentas para fazer. Segundo, que estamos em uma eleição importante, que é uma eleição para presidente, uma eleição polarizada, e é uma conversa tão... Nossa, eu não imagino como uma pessoa tão gabaritada, tão estudada como Rosa Weber fala um monte de asneiras, não sei, desculpe, mas chega a ser tão rasa em suas explicações. Até o Jugman, né, afirma que a Polícia Federal tem tecnologia e recursos para identificar, né, pessoas que fazem fake news ou disseminam informações falsas. Bom, se a Polícia Federal tem capacidade, por que não fez? O WhatsApp já fez isso. O WhatsApp até bloqueou o telefone do filho de Bolsonaro. O WhatsApp também já bloqueou 100 mil contas de WhatsApp que propagavam fake news. Se o WhatsApp já detectou que havia o erro, que havia essa propaganda ilegal, por que não o TSE, a Polícia Federal, não entram no caso e bloqueiam? Estão sendo pressionados, estão com medo de quê? E é essa situação, porque a gente tem de um lado uma mídia covarde, uma mídia omissa, uma mídia que baixa as calças para esse novo fascismo que não está ajudando em nada, entendeu? Nas eleições. Você tem as instituições também, que ao meu ver, segue aquela linha do quanto pior, melhor. E fica uma situação muito difícil, mas é aquela situação de que é o ambiente de golpe. No ambiente de golpe tudo vale, tudo é permissível. Acredito que se não fosse o PT, a candidatura de Bolsonaro seria impugnada o mais rápido possível. Quando a Rosa Weber lança a coletiva na sexta e adia, aquilo ali já é um problema, porque quando uma pessoa... Porque ela poderia muito bem ser maleável e dizer o seguinte: olha, nós vamos adiar as eleições, nós vamos dar o prosseguimento às denúncias e até a gente definir e ter uma solução, uma resposta, essas eleições vão estar suspensas e a campanha também vai estar suspensa até a gente resolver esse problema. Existe também um agravante que o MP, acho que é isso, o MP, a PGR no caso, entrou com uma ação, né, contra os candidatos Fernando Haddad e Bolsonaro. Agora, você não vê perfis falsos sendo deletados de Fernando Haddad, somente de Bolsonaro. Por que tem que ser os dois? E não somente um. E nesse caso está sendo sob sigilo. Está sob sigilo da Polícia Federal. Ou seja, o Bolsonaro pode ser eleito próximo domingo e essas ações podem entrar no TSE e só daqui a quase 2 anos podem ser julgadas, assim como ocorreu agora com a Dilma, né? Que as suas ações foram julgadas após quase 3 anos, 2 anos depois, né, que foram ações movidas pelo PSDB, né, na figura do Aécio, né, de Caixa 2. Então, o que faz ter a certeza ou não de que essas ações não vão prosseguir ou legitimar essas eleições? Até que ponto, como eles falam tanto nessa entrevista, da celebração da democracia? Que celebração da democracia? Que dia de voto? Que celebração alguma? Celebração dessa forma? Não existe celebração. E, por outro lado,
sinceramente, dessa coletiva, dessa coletiva, o PT deveria se pronunciar de uma forma mais enérgica, o Haddad, e essas eleições, se já eram uma fraude pela não participação de Lula, ela configura de uma maiores fraudes e canalices que o Brasil já teve. Esperamos, acredito que deveria ser uma postura, e se viesse essa postura eu até concordaria de que o Haddad abrisse mão, porque você concorrer a uma eleição a presidente em que o seu candidato usa de caixa 2 e que usa de forma ilegal para se promover na campanha ou até mesmo ganhar essa eleição, por que então participar dessa eleição? Então, se em algum momento daqui para quinta, sexta-feira, o Haddad e a cúpula do PT, as lideranças progressistas, lideranças populares, sociais, decidirem de não participar das eleições, eu concordaria plenamente, porque não dá para participar das eleições nesse contexto de fraude, nesse contexto de golpe. Então o melhor seria abdicar dessas eleições e até mesmo constranger esse judiciário que está submisso, vendido a vários interesses, né? Se o judiciário tivesse totalmente preocupado com a democracia, Bolsonaro nem estaria fazendo campanha, não era nem candidato a presidente. Vocês viram que até o próprio filho dele declarou que para fechar o STF bastaria um cabo e um soldado, ou seja, eles não têm nenhum resguardo, nenhum carisma com a democracia e com as instituições, né? No caso, como ele é um político, ele, se não me engano, foi para deputado federal, deveria receber uma denúncia. Interessante que a gente não vê esse tipo de pronunciamento na Rússia, na Inglaterra, no próprio Estados Unidos. Já viram isso? Algum parlamentar dizendo que nós vamos fechar o Supremo Tribunal? Né? Você não vê esse tipo de discurso, esse tipo de fala, justamente porque seria totalmente retalhado, seria, em alguns casos, até preso, porque isso é uma ameaça à democracia no Brasil. Enfim, gente, a gente vai encerrando por aqui, né? A gente quis ressaltar o fato do TSE passar a mão na cabeça de Bolsonaro, ou seja, legitimar sua campanha, mesmo com o fato do Caixa 2, não só também o TSE, mas outras instituições também, e vamos aguardar os próximos capítulos, né, dessas eleições, que, ao meu ver, mais obscuras que já tivemos nos últimos tempos no Brasil, né? Esperamos que na próxima segunda teremos uma ótima notícia, mas independente do resultado, eu acho que nós temos que ter uma resistência, criar uma resistência contra essas forças, né, que legitimam, que deixam passar a mão e que facilitam essas impunidades, e que não podem ser aceitas, né? Não devem ser aceitas. Mas vamos seguir em frente, temos ainda esperança. Eu sempre afirmo que posicionamento político, ou de você ter sua opinião, né, ou eleições, não depende muito das urnas. Então ela é um contexto muito mais amplo e muito mais profundo, né? A gente, infelizmente, nos últimos tempos, a própria ala progressista resumiu muito a questão das eleições. Não, existe sim vida após as eleições. Agora,
não sabemos como vai ser depois dessa eleição mesmo, né? Mas vamos seguir em frente, tá certo? Então, mais uma vez, obrigado, valeu por tudo. Não esqueçam de deixar aquele like e a gente vai voltar nessa semana e falar um pouco sobre essa reta final de eleições. Então, até breve.